Agora, e pro lado do Botafogo essa história? Assim, o Palmeiras, a informação aqui da ESPN é que o Palmeiras não fez a proposta pelo Gregori, uma proposta financeira pelo Gregori. Mas, querendo ou não, o Botafogo também está sendo testado no mercado. Ó, agora eu vou chegar... É óbvio que os jogadores do Botafogo vão ser observados, não é, Jailson? Claro. Você é campeão, você olha lá, pô, esse cara aqui joga muito, deixa eu lá dar uma conversada, oferecer um salário um pouquinho maior, sejam reservas, que normalmente é mais fácil, mas agora também do time titular. O que o Botafogo fez ano passado era óbvio. Era óbvio que o Botafogo seria não só observado, seria atacado, mas eu imaginei por times lá de fora, sendo muito sincero. Não imaginei aqui dentro, por conta do poderio financeiro do Botafogo. Eu repito aqui, eu já falei isso, eu vou repetir. Os jogadores que saíram do Botafogo, tirando o Luiz Henrique e o Almada, ok, era uma transição, os jogadores que já entregaram o que tinham que entregar para o Botafogo, e agora o Júnior Santos, né, desculpa. Mas tirando esses três, eram jogadores que já tinham entregado as coisas, o potencial deles para o Botafogo, vamos falar assim. Já eram reservas, já eram jogadores ali de um rodízio. Nenhum deles, com todo o respeito a todos, foram campeões com o elenco, mas nenhum deles me trazer algum tipo de preocupação. Ok, é normal, fim de ciclo, cada um vai buscar o seu lado, e fé, né? Como diz, foi, acabou. A questão do Luiz Henrique, o Almada e agora o Júnior Santos, e ainda vem essa situação do Gregori, eu vou repetir o que eu já falei aqui, tem alguma coisa muito estranha lá. E aí, obviamente, a forma que o Textor trabalha, deixa tudo ali a 7 chaves, e a forma dele trabalhar, não estou aqui criticando, tá? É o jeito dele, tanto que essa busca pelo treinador. E ele já falou, não estou com pressa e tudo mais, enfim, é o jeito dele trabalhar. Só que eu não consigo entender alguns movimentos. Por exemplo, o Júnior Santos foi uma proposta irrecusável, ok. Agora, não ter nem, sei lá, não ter nenhum tipo de argumento para segurar alguns jogadores. Por exemplo, o Gregori foi muito importante ano passado. Sabe? É que, do lado, a gente não sabe se vai ser vendido, né? Sim, claro. Mas ele foi muito importante ano passado. Agora o Arthur está envolvido na negociação do Luiz Henrique, já chegou. Ainda é um baita jogador. Se eu fosse, então, mas se eu fosse o Botafogo, eu faria uma pressão para chegar agora. Né? Faria, porque o Endo é um baita jogador. Seria um segundo volante também. Poderia complementar. Agora, por exemplo, se o Gregori sai, não duvido do Textor, sei lá, tentar colocar ali na mesa e falar, vem o Wendel agora então, não tem como. E faz sentido da lógica do jogador sair do Botafogo para um mercado nacional? Dependendo da proposta. Acho que aí muito mais financeiro, o Botafogo vai ser mais visado. E esses outros jogadores que o Jailson destacou, né? Assim, vamos lá. Eduardo, Tietê, Marçal, diversos outros que saíram. O Romero. O próprio Tiquinho, por conta do salário alto. Esses jogadores já não eram titulares. Exato. Gatito. Agora, até o Júnior Santos, hein? Ele não era aquele titular, tudo, mas é um jogador que estava todos os dias. Agora, quando começa, Gregori, ainda não começou, mas começa a falar de Savarino, tudo, aí você é obrigado a falar que tem realmente algo estranho no ar. Mas ainda não saiu o Gregori, ainda não tem proposta para tentar o Savarino. Para mim, ainda a coisa que mais incomoda é o fato de não ter chegado um técnico, porque o técnico é o cabeça do projeto. É o técnico que vai buscar jogador, que ele quer dar um padrão, um perfil para o time. Isso eu acho que já começa a ser para ontem. Até para o técnico falar, não vende o Gregori, não vende... Que nem o próprio Quinteiros fez com o Vilha Sante, por exemplo. Exatamente. Chegou e segurou. Chegou e falou, não, você vai ser muito importante aqui para mim, fica aqui. Até para isso, às vezes, para impedir um jogador de sair. Isso é um bom ponto, né? De, às vezes, na conversa, o treinador é tão importante para esse tipo de coisa. Não é à toa que, quando a gente olha para o lado do Atlético fazendo negócios, as informações sempre saem. O treinador ligou para o jogador. O Cuca ligou para o jogador. Porque você vai tentando explicar o tamanho que o jogador vai ter dentro do clube, né? O Juninho falou que o Felipe Luiz foi lá falar com ele, tudo mais, a importância dele. É normal. A própria virada, por exemplo, na carreira do Júnior Santos com o Arthur Jorge, chegando e mudando ele de função. Não que ele já não estivesse fazendo um bom trabalho, estava. Mas com a mudança tática do Arthur Jorge jogando o Júnior Santos para centroavante, mudou também o patamar dele no ano passado. Então, sim, ter um treinador é muito importante. Mas o John Textor está com essa paciência, então ele vai continuar levando. Para mim, o recado que me dá
é que, por exemplo, o primeiro trimestre, né, essa primeira parte de Carioca, de campeonato estadual... Foi. No fim das contas, no ano passado é isso. O histórico pro Textor, ele tem um argumento muito válido, que foi a mesma coisa na temporada passada e ele terminou campeão. Inclusive corrigindo rota, trazendo treinador, trazendo Vitinho. Ele ganha esse crédito na conversa. Não, tudo bem, a gente vai perder o primeiro trimestre. Sim, ano passado. A foto foi aquela constrangedora. E o fim de ano foi como? Então, ele ganha esse crédito da torcida e eu acho que a torcida fica preocupada, eu não acho que fica tranquila. Claro. Mas ela também dá o voto de confiança. Deixa o homem trabalhar. Bacana, não poderia ser melhor a passagem do Luiz Henrique no Botafogo. O cara ganhou tudo, foi o craque do Brasileiro, o craque da Libertadores, tirou o Botafogo aí na fila de títulos importantes. Eu só lamento o cara não ter, é o futebol moderno, é SAF, tudo bem, mas poderia construir uma carreira, conquistar novos torcedores, e vende camisa, e projeto de ídolo do Botafogo. É uma pena o cara jogar só uma temporada e sair, mas ninguém tem culpa, faz parte do mundo moderno hoje. Ô, Vene, o que falta pro Botafogo anunciar o zagueiro David Ricardo? E aí? Falta o Botafogo enviar um documento ao Ceará, pelo menos esse era o cenário. Simples assim? É, simples assim, porque o próprio jogador ele já foi comunicado pelo presidente do Ceará que ele não atua mais pela equipe. Nem está relacionado lá. Nem está relacionado, por conta disso ele ficou fora do jogo, mas como é um jogador que tem um carinho enorme internamente lá, é tratado com um carinho enorme, um jogador com muito potencial, o presidente do Ceará o chamou para uma conversa na sala do presidente, conversou com ele falando, você não vai mais jogar por conta da negociação do Botafogo, e para o jogador tudo bem também. Imagina você entrar em campo sabendo que vai já para uma outra equipe. Tanto é que o jogador já procura até uma residência para morar aqui no Rio de Janeiro. Então é questão de detalhes para o Botafogo anunciar a contratação desse jogador, que eu repito, tem potencial, 21 anos, um jogador que pode... O pessoal do Ceará adora ele. Adora ele, o pessoal do Ceará não gostou nem um pouco da venda. Que tu vai saber qual é a do cara. Exatamente. No Goiás ninguém gostava do Paulo Baia. Eu vi os comentários. Pro torcedor do Ceará, o pessoal gosta dele. Esse cara vem com moral, hein? Acharam o valor da venda baixo e criticaram também a diretoria do Ceará por conta disso. Então, acho que é um reforço interessante para o Botafogo, que precisa sim reforçar o setor defensivo, perdeu alguns jogadores, pode perder o Lucas Alter ainda, indo para o Vitória, e chega o Jair também, que é um jogador que tem um potencial muito grande. Acho que é uma contratação super interessante do Botafogo. Anderson Lopes, porque na parte defensiva o Botafogo não perdeu os dois titulares, está vendo o zagueiro do Ceará, zagueiro do Santos, promissores, o ataque que ficou mais preocupante, com grandes saídas, com uma debandada, na verdade. Anderson Lopes, atacante lá do futebol japonês. Isso mesmo, mais um achado do Alessandro Brito, na verdade, que é o chefe de scout do Botafogo, que acompanha esse jogador há muito tempo. O Botafogo já fez duas propostas, a última foi de 2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais, mais o Yokohama Marinos, que trata o Anderson Lopes como ídolo, não quer negociar o jogador de forma alguma. O Botafogo já fez proposta para o jogador de 3 anos de contrato, o jogador está na mesma situação do Vitão, aceita o projeto, mas não vai brigar para sair, deixa o Botafogo e o Yokohama Marinos conversarem. Então, assim, o Botafogo tenta a contratação, eu acho difícil conseguir, porque, repito, é um jogador que é tratado como ídolo lá, faz muitos gols, é um centroavante canhoto, 31 anos, então é um jogador muito querido internamente lá no time japonês. Eu acho difícil o Botafogo conseguir essa contratação, embora seja uma negociação barata. Se você for parar e analisar, 2 milhões de dólares por um atacante de 31 anos, é uma negociação barata. Só que tem uma curiosidade no contrato dele. Trocado. Tem uma curiosidade no contrato dele, não tem multa rescisória. Sem multa rescisória, ou seja, independentemente do que o Botafogo oferecer, depende do Yokohama Marinos. Se o Botafogo oferecer 10 milhões de dólares, o que eu acho que não vai acontecer porque não vale isso, um jogador de 31 anos, o time japonês não é obrigado a aceitar. Então depende dos japoneses. E repito, o Anderson Lopes não vai brigar para sair, que é um jogador que é tratado como ídolo lá. E ele acabou de renovar o contrato dele. Então é uma negociação extremamente difícil, embora com cifras baixas, mas é uma negociação difícil. Aí vai complicar, de repente o Botafogo vai ter que ir atrás de outro centroavante ali, uma sombra para o Igor Jesus, sem o Tiquinho, o Matheus Nascimento não emplaca, pode ficar complicado. Chegadas em muitas partidas, como diria o programa, não só em quantidade, mas em qualidade. O Botafogo perde seus principais jogadores, a verdade é essa, do meio para frente principalmente, muitos jogadores fazendo falta. Alguns que a gente colocou nessa saída, por exemplo, o Pablo. É um exagero dizer que o jogador que jogou minutos esteja fazendo falta, mas para um Pablo você tem um Almada e um Luiz Henrique.
Então, a posição é um grande desafio. Essa questão do reforço já Está é... perdendo não só jogadores titulares, está perdendo elenco. Sim, sim. E o ponto é onde? Para mim, é no setor ofensivo. Que se você olhar dos volantes para trás, eu não vejo a situação nada preocupante. A vida continua. Você, perdeu um Gatito, que é uma referência, buscou um goleiro promissor como o Léo Link, né, que teve alguns jogos até como titular no Atlético Paranaense antes de perder a posição para o Mikael. Na lateral direito, o Rafael se aposenta, mas a movimentação já tinha com o Vitinho, você já tem o Matheus Pontes, você já tem 2 laterais ali para o setor. Na lateral esquerda também, com a chegada do Alex Telles, você já tinha reforço, acho que ainda você pode pensar em alguma outra reposição, né? Na zaga, chega o Jair Cunha, um atleta muito promissor. Volante, você perde o Tietê, mas vem um jogador como o Wendel, que acho que até vem num momento melhor, embora venha só pro meio do ano. Então, até ali, eu acho que não tem mudança. O time titular é o mesmo. Os volantes titulares devem permanecer. Segue a mesma coisa. O problema é dali para frente, né? Ali para frente, além de titulares que você perde, por enquanto só o Savarino e o Igor Jesus... E o Breyer já lembrou agora há pouco, o Igor Jesus é um cara... Até o próprio Textor falou já de uma eventual venda dele, mas os reservas, é Eduardo, é Júnior Santos, é Tiquinho, é todo mundo. Então, assim, ali é muito pesado os desfalques, sem falar que o técnico, que você ainda não sabe. Só chegou Arthur, né? Mas eu não me precipitaria de chamar o que está acontecendo no Botafogo de desmanche. Por que não? Não é um desmanche? Não, mas desmanche é quando o time é desfeito muitas vezes por uma necessidade financeira e o que vem depois é num nível muito abaixo. Eu acredito que o Botafogo ainda tem margem para se reforçar bem nessa janela. Mesmo assim é um desmanche. Mas para mim não é a espinha dorsal tá mantida, como o Dom falou. Tem ali e para mim o Botafogo a gente não pode menosprezar o peso de Marlon Freitas, que acabou se tornando capitão, e Gregory no meio-campo. Não, mas ninguém está menosprezando. Além do Savarino. O Dom que foi claro, ele falou, do meio para trás, tudo bem. Mas eu vejo que dá para... O torcedor criou uma identificação com o Júnior Santos, com o Luiz Henrique, o Almada mesmo em pouco tempo, porque esses caras foram campeões, mas são jogadores que dá para repor. Mesmo que não seja do mesmo nível, claro que dá, o principal é essa espinha dorsal e o técnico. Para mim, o que me preocupa mais é o treinador que vai chegar, até porque o Botafogo precisa guardar uma margem de contratação. Chegando o técnico, para casar ali com as ideias, a gente sabe que o Botafogo tem um departamento de futebol muito bem estruturado, que age independentemente do treinador, mas é importante que o técnico tenha uma margem ali de pedir 2, 3 jogadores. Então, o Botafogo pode estar esperando esse passo para realmente fechar algumas situações de mercado, mas eu imagino que, e até o torcedor precisa ser muito racional nesse momento, como o Textor deve estar sendo. É muito caro formar um time campeão de Libertadores brasileiro como o Botafogo formou no ano passado. Então, algumas saídas do Botafogo foram ali de jogadores como o Eduardo, como o Tietê, que tinham um bom salário, e já não seriam protagonistas. Então, o Botafogo fez um movimento... Mas ajudam. Não, ajudam. A temporada é longa. Tem Brasileiro, Libertadores, Mundial, Supercopa, Recopa. Mas Botafogo tem um monte de coisa. Mas precisa equacionar o elenco que você chegue num bom termo esportivo, que esse elenco continue competitivo, e, ao mesmo tempo, financeiro, que seja sustentável manter esse elenco. Então, o Botafogo agora tem a chance de dar uma rejuvenescida no elenco, de trazer jogadores também mais jovens para ocupar essas lacunas de elenco e, ao mesmo tempo, com potencial de render ali no médio prazo, de não ser necessariamente jogador pronto. Eu duvido que o torcedor do Botafogo esteja com esse otimismo todo que você está. Não, mas eu não imagino... Não estou dizendo que é impossível. O Botafogo pode repor, tem dinheiro para isso, contexto. Abel. Só acho assim, vou fazer uma comparação. É como se no final de 2019, depois de ganhar o Brasileiro e a Libertadores, o Flamengo perdesse Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É difícil se acostumar com rapadura depois de comer o chocolate, né? É complicado. Mas ao mesmo tempo, prof,
o Textor hoje tem um voto de confiança. Porque não, eu não estou duvidando disso. Só estou dizendo que agora as perdas são muito grandes. Sim, e assim, ok, pode ter reposição técnica, concordo, até pelo investimento, acho que também pela folha salarial ter dado enxugada. O meu grande receio é o entrosamento, porque assim, nada te garante que vai ser como ano passado, que você contratou vários jogadores e o encaixe deu muito certo. Não é a regra. Essa é a minha preocupação, que vai ter reposição. Eu também acredito. Acho que o Botafogo vai buscar jogadores de grande qualidade, até para o elenco, mas o meu receio é numa temporada ainda tão longa, você ter perdido tantas peças, ainda mais algumas peças assim com identificação com o clube. Essa é a minha única preocupação, além do técnico. Essa é a principal. Manteve a espinha dorsal, mas perdeu o coração. O coração dessa equipe eram jogadores importantes que saíram. E agora, para você ver que caminho vai tomar, é fundamental ter o técnico, tem que ter a cabeça dessa história aí. Para onde esse clube vai, o que quer, como vai ser essa reconstrução, para não ser um desmanche, para ser uma substituição, um bota abaixo e constrói imediatamente, tem que chamar esse técnico, tem que definir esse cara. Eu concordo com metade, vamos dizer assim, do que está dizendo o Breler. O Botafogo tem condição de repor as peças e pode formar um grande time competitivo para disputar os títulos em 2025. Concordo com você, mas as perdas são muito grandes no momento. Tem que ser. Não é? E às vezes você consegue rapidamente formar um novo time, às vezes demora, não é verdade? Tem que ser do Arthur para cima agora, para ser a altura de quem saiu. Até entendo que o Textor não esteja num ano de torneiras abertas como foi o anterior, mas a exigência do torcedor, a expectativa do torcedor é essa. Senão, vai ter que se conformar, ter menos do que teve. Agora, outra prioridade, manter o Savarino. E eu acho que tem ainda que mais manter o Savarino agora. Virou prioridade. Se for embora o Savarino... Você tem que ter referências até para reconstruir em cima disso. Mas a questão do técnico é fundamental. Acho que está até atrasada essa questão. Além de tudo Ele isso... não está com pressa, mas é quase fevereiro, né? Então... Para mim, esse é o ponto que preocupa mais. O treinador, o comando técnico, que é a parte mais difícil. Remontar elenco, um clube que tem a estrutura do Botafogo, que tem um investidor, é mais fácil. Agora, encontrar esse nome certeiro, como foi o Arthur Jorge, o Textor sabe, é mais complexo. O Botafogo agora, pelo que a gente tem notícia, sondou o Paulo Fonseca, um treinador mais experiente. O Paulo Fonseca não quer vir para o Brasil no primeiro momento. Se for para o Lyon, me chama. E agora a opção do Botafogo, já chegou até a entrevistar, é o Vasco Matos, que é o técnico do Santa Clara. O time até que está surpreendendo em Portugal, né? Tirando as principais forças ali. Porto, Benfica, Sporting Braga é o 5º colocado no campeonato português, mas é um técnico. Qual time? Santa Clara. Santa Clara. Um time recém-promovido da 2ª divisão, já fazendo... Está em 5º? Está em 5º, então é um trabalho ali chamando atenção, um técnico muito jovem, ainda com pouco lastro, 44 anos, mas é um movimento coerente do Botafogo, porque tem adotado esse perfil de busca. Tacada certeira com o Arthur Jorge, tentou o André Jardine, também um técnico jovem no mercado, pode voltar para o Brasil para se provar, e agora o Vasco Matos, que é um nome também, está fora do radar, mas promissor, e eu vejo pelo menos uma coerência. Agora, se vier, se vai dar certo, como o Arthur Jorge, é outra história. Mas, para mim, esse é um movimento mais sensível do Botafogo. Mais até do que remontar o elenco. De São Paulo para o Rio de Janeiro, Rafa Marques também aparece, atualizando as informações do Botafogo. Tudo bem, Rafa? Bom dia. É isso, Mari. Muito bom dia para você, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Mais uma baixa do elenco campeão da América e campeão do Brasil. E não é uma baixa qualquer, é simplesmente o principal jogador do grupo do Botafogo vitorioso de 2024. Luiz Henrique, atacante, está acertando sua transferência para o Zenit da Rússia. Uma negociação que gira em torno de 32 milhões de euros. Semanas atrás, a tendência natural era que o Luiz Henrique se transferisse para o Lyon da França, que é um clube que pertence à Eagle, a empresa que também é administrada pelo John Textor, dono do Botafogo. Acontece que os russos demonstraram esse interesse, as partes começaram a negociar, estreitaram esse contato, tanto que depois eu vou trazer informações sobre os jogadores que estão vindo do Zenit para o Botafogo, e acabou que no desfecho dessa negociação, o atacante Luiz Henrique vai mesmo jogar pelo Zenit e não mais pelo Lyon. Ao todo, são 12 saídas do elenco do Botafogo, se nós contabilizarmos o lateral Rafael, que anunciou o encerramento
momento da sua carreira. Por outro lado, poucas caras novas. O Botafogo até agora só trouxe o goleiro Léo Link, do Atlético Paranaense, e o zagueiro Jair, do Santos. E está trazendo agora o terceiro reforço. São negociações separadas, mas que envolvem os mesmos clubes. O atacante Arthur, 26 anos, ex-jogador do Palmeiras, do Bragantino, do Bahia, acertou sua vinda para o Botafogo por 10 milhões de euros. O jogador chega para poder exercer a função que o Luiz Henrique exercia no time, atacante ali pelo lado direito. E a outra contratação é a do volante Wendel, 27 anos, ex-jogador do Fluminense. Por hora, esse jogador só viria no meio do ano, mas as duas partes estão negociando, Botafogo e Zenit, para que ele possa antecipar o retorno ao Brasil e já se apresente agora ao Botafogo para a sequência da temporada de 2025. É matemático, Mari e amigos. O Botafogo perde 12 jogadores e, contando com o Wendel, repõe com 4. Está desequilibrada essa conta e o torcedor, evidentemente, começa a ficar preocupado em relação a esse desmanche, pelo menos em termos quantitativos. Isso sem falar da busca por um novo treinador. O Botafogo é o único clube da primeira divisão que não tem um técnico contratado. E alguns nomes aparecem na dança de especulações, fala-se muito no Paulo Fonseca, técnico português, mas a verdade é que o John Textor não demonstra estar com pressa. Ele utiliza a mesma lógica que usou quando contratou o Arthur Jorge. Vai fazer a melhor escolha, segundo ele, para que o Botafogo tenha um técnico capaz de tocar o trabalho adiante. Veremos, Mari. Amigas e amigos, prestem atenção nessa grande informação que eu vou falar agora. O Botafogo está atrás de um técnico, né, que faça esse time, né, jogar. O Arthur já chegou, já falando que vai partir para cima com tudo do Flamengo na grande final, né, da Supercopa. Tem nomes aí sendo analisados pelo John Textor. John Textor quer a contratação do Bitelo, Anderson Talisca, Benjamin Rolise, tem diversos nomes. O Arthur, né, da Juventus também está sendo, né, especulado. O Wendel vai chegar a qualquer momento. Então, assim, são jogadores que mudam, sim, né, e melhoram muito, né, o nível de competitividade do Botafogo nessa temporada. Sabemos que perdemos jogadores importantes como o Thiago Almada, Luiz Henrique, mas o John Textor vai no mercado, vai contratar jogadores à altura. Eu quero saber de vocês acham, né, que com a chegada do Bitelo, com a chegada do Arthur, o Botafogo pode sim, né, ganhar títulos ainda mais esse ano? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!